boa noite. Né? Vamos apresentando agora aí o nosso convidado. Ó, entrou aí. Já vou te chamar aí, Miguel. Então hoje quem vai estar com a gente é o Dr. Miguel Gus, tá? Miguel, que é um grande cardiologista aí na cidade, e o Miguel, na cidade aqui de Porto Alegre, né, para quem estiver assistindo fora daqui. O Miguel, então, é um cardiologista, internista, mestre e doutor em medicina e especialista, uma das referências do Brasil aí em hipertensão arterial. O Miguel, nas últimas diretrizes de hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é um dos que assina embaixo. Doutor Miguel Gus. Daí? Tudo beleza? Bom, deixa eu ver, vira um pouquinho, eu quero ver aquela Les Paul ali que tá pendurado. Aquilo ali é só para enganar. Essa aí ficou pendurada, é do meu guri. Ah, e mais um baixo Fender ali. É, tudo é dele. Tá aqui pendurado no meu cafofo. Coisa boa. Cafofinha musical é tudo de bom. E aí, Miguel, tudo bem? Daí, tudo bem. Prazer. Cara, obrigado por ter aceitado estar aqui, né? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Uma honra completa. Já te apresentei, já disse que é tu que entende de hipertensão no país aí. Só ia te corrigir uma coisa, porque ali eu cheguei a pegar a tua apresentação. Eu fiz o meu mestrado e doutorado no Instituto de Cardiologia. Ah, no Instituto. Desculpa. Sim, eu tenho desculpa. muita honra de ter minha formação como cardiologista lá no Instituto, na residência médica e no mestrado e doutorado. Eu faço questão assim, de dar uma corrigida, porque é um lugar onde eu criei lá. Perfeito. Então tá, boa noite, até amanhã. Vamos lá então, Miguel. Bom, Miguel, esse é um assunto super importante e a oportunidade que a gente tem aqui de conversar com as pessoas, né, tanto com o pessoal que não é da área da saúde, mas também com o pessoal da área da saúde, porque a gente tem um conhecimento, na verdade, que a gente percebe que ele é superficial sobre a hipertensão, né? E às vezes ela é menos valorizada do que realmente deveria. As pessoas valorizam mais os picos hipertensivos, eventualmente, do que a hipertensão em si. Então, a primeira coisa que eu gostaria que tu colocasse aqui para o pessoal que está conosco é realmente qual é a característica, né, do ponto de vista de diagnóstico, o que se considera hipertensão e qual é a real importância desses níveis pressóricos. Bom, a hipertensão é um fator de risco cardiovascular. Ela basicamente é uma condição assintomática e é extremamente prevalente na população em geral. Hoje a gente pode estimar que mais ou menos 45% da população pode ser considerada hipertensa, e eu vou falar mais adiante o que é ser considerado hipertenso, porque esse é o debate dos últimos anos, né? Qual é o ponto de corte de normalidade ou não, e qual é a importância disso, né? E sendo um fator de risco, a importância do diagnóstico de hipertensão é que a gente pode prevenir a doença cardiovascular, tanto o que a gente chama de prevenção primária, evitar que o indivíduo Cortou. Vamos esperar que ele já volte. O telefone eu tive que atender. Tá me ouvindo? Tá. Vamos de novo. Tá me ouvindo? Tô, vou te ver. O telefone aqui. Bom, então é um fator de risco que deve ser abordado no âmbito da prevenção primária, evitar que o indivíduo tenha uma doença, ou na prevenção secundária, evitar o agravamento, a repetição de eventos cardiovasculares. Se a gente fosse botar, vamos dizer, numa balança de quanto um evento cardiovascular se explica pela hipertensão, a gente poderia pensar que é o principal fator de risco cardiovascular.
Suponhamos por uma coisa ideal que todo o planeta Terra tivesse a sua pressão 120 por 80, o chamado 12 por 8. Suponhamos que a gente tivesse essa situação ideal. A gente teria aproximadamente, se estima, menos 65% de acidentes vasculares cerebrais e aproximadamente menos 40 e poucos por cento de infarto agudo do miocárdio. Né? E como é que se faz o diagnóstico? O diagnóstico sempre se fez, é medindo a pressão arterial. Né? Não existem sintomas associados a isso, é uma condição eminentemente assintomática e que é fundamental a aferição de forma correta. Hoje, mais recentemente, a gente tem métodos de aferição que são mais precisos e mais acurados de medir a pressão, que a gente chama de métodos ambulatoriais. Por que eles são mais acurados? Simplesmente porque eles podem ter mais medidas, por exemplo, o que a gente chama de uma monitorização ambulatorial de pressão arterial, que é um método que mede aproximadamente entre 60 a 80 vezes nas 24 horas a pressão arterial de forma ambulatorial, fora do ambiente do médico. Né? E além de ter muito mais vezes a medida da pressão arterial, ela se dá num ambiente mais natural do indivíduo. Então, com isso, a gente tem o que a gente gostaria de saber, qual a pressão usual do indivíduo. Então, com isso, os métodos ambulatoriais, eles se tornam cada vez mais valorizados para o diagnóstico de hipertensão. Utilização do que a gente chama de monitorização ambulatorial de pressão de 24 horas, monitorização residencial de pressão arterial, que o indivíduo mede algumas vezes durante as 24 horas, durante 5 dias em casa, ou mesmo a autoaferição da pressão. Se o indivíduo sabe aferir, tem um aparelho confiável, e hoje a gente tem aparelhos automáticos, isso é uma informação bastante confiável para ver se o indivíduo realmente é hipertenso, e a partir daí ele faz uma investigação, e a partir daí ele faz um tratamento para isso. Então, o que eu poderia te dizer é que a hipertensão realmente é o principal fator de risco cardiovascular, junto com o tabagismo, dislipidemia, e poderíamos falar também obesidade. São os principais fatores de risco para a doença cardiovascular. E a hipertensão é líder. Uma outra característica que eu acho que é muito importante a gente salientar é aquilo que a gente chama de prova de conceito. Ou seja, se eu aumento a pressão arterial, o risco aumenta. Isso é matemático, a gente pode extrapolar isso matematicamente. Se eu aumento, por exemplo, 20 milímetros de mercúrio na pressão arterial do indivíduo, ou 10 milímetros de mercúrio na pressão sistólica do indivíduo, ou 10 milímetros de mercúrio na pressão diastólica do indivíduo, o risco cardiovascular, a chance de ele ter um evento, dobra. E se eu reverto isso com o tratamento antihipertensivo, esse risco reverte. Isso é prova de conceito. Então, a gente tem a evidência de que o fator de risco elevando, ele aumenta o risco, e se eu reduzo ele com os instrumentos que eu tenho, como fármacos antihipertensivos, por exemplo, eu reduzo esse risco. Então, isso é muito importante, porque é um conceito que a gente tem, que a gente chama de prova de conceito. Com isso é estabelecido realmente a relação entre o aumento pressórico e o risco cardiovascular. Tu me perguntasse o que é ser hipertenso, e essa é uma discussão que surgiu muito nos últimos anos, né? E se a gente for nas diferentes diretrizes, as principais que hoje a gente consta no mundo, que é a diretriz europeia, a diretriz americana e a diretriz da Sociedade Internacional de Hipertensão, e também podemos já colocar a diretriz brasileira, né? Elas divergem quando que a gente chama um indivíduo hipertenso. E por que isso? Né? Em 2017 surgiu um estudo muito importante que é chamado SPRINT Trial, o estudo SPRINT, o ensaio clínico randomizado, que ele avaliou qual seria o ponto ideal, ou melhor ponto de se atingir a pressão nos indivíduos de maior risco cardiovascular. Eles randomizaram para 2 pontos de pressão, o tradicional 140 milímetros de mercúrio versus 120 milímetros de mercúrio. E se viu que os indivíduos que foram randomizados para níveis mais baixos tiveram menos desfechos cardiovasculares. Então, a diretriz americana, diante desse resultado, ela botou para baixo os valores de normalidade, que tradicionalmente eram considerados 140 por 90, e eles botaram para baixo para 130 por 80. Isso, de certa forma, obviamente, aumenta a prevalência de hipertensão, mas nem todos os indivíduos que estão
acima de 130/80, segundo a diretriz norte-americana, necessitam tratamento farmacológico, mas eles devem ser considerados hipertensos. Indivíduos com pressão acima de 130/80 deveriam receber orientações não farmacológicas, os indivíduos de maior risco cardiovascular ou perfil de risco cardiovascular, tratamento inclusive farmacológico. Isso não foi seguido pelas outras diretrizes, tanto a europeia, como a diretriz internacional da Sociedade Internacional de Hipertensão, e a diretriz brasileira, que é muito semelhante em relação a esses critérios, à diretriz europeia. Então, a gente tem, nesse ponto, em relação à hipertensão, essa discussão. Qual é o valor real da normalidade? Para a diretriz europeia, 140/90, para a diretriz americana, 130/80, e para o Miguel Gus, 130/80. Isso aí. Isso é importante porque é a ideia que a gente discute isso seguidamente, né? E acho que a maioria de quem trabalha aí contigo tem um pensamento similar, né? E assume isso. Não todos, né? A gente sabe que tem discussões. Eu queria te dizer, Rafael, que na verdade isso não é uma coisa assim só do Spring Trial, entendeu? Sim, sim. Esse Claro. estudo que é uma lógica toda que a gente vai vendo uma sequência de fatos, né, que é finalmente demonstrado de forma mais robusta a partir de um ensaio clínico. Mas isso é uma sequência de fatos, né, que demonstram que talvez os níveis pressóricos mais baixos sejam o ideal. Vamos pensar assim numa situação, por que isso acontece? Por que essa dúvida acontece? Porque na história da humanidade, né, se tu for pensar, quando se chegou aos 140/90, a gente não tem grupo controle, a humanidade é uma só. Então a nossa curva pressórica é mais ou menos parecida. A gente nunca teve para comparar vamos dizer, um outro planeta Terra, cujos indivíduos eram com uma curva pressórica mais para a direita, para saber se eles iam bem ou mal. Então a evidência de que saber qual é o ponto de corte, ela foi baixando ao longo das décadas, à medida que a gente foi tendo instrumentos para baixar melhor a pressão e atingir a pressão mais baixa. Né? Isso mudou realmente a partir de um estudo observacional de 2002, uma autora chamada Levinson, que ela colocou o seguinte, que ela juntou, na verdade, uma série de estudos observacionais com 1 milhão de indivíduos, com milhares de eventos, mais de 100 mil eventos, e com isso ela conseguiu estabelecer uma relação assim, de aumento contínuo entre a pressão arterial sistólica e diastólica e risco cardiovascular. E isso já mostrando que o risco aumenta a partir de 110/75 de pressão arterial. Então, talvez nós, idealmente, quando nascemos lá nas priscas eras, antes da civilização se tornar civilização, a nossa pressão arterial fosse mais ou menos essa, e não essa que nós vemos 140/90. E talvez essa sequência lógica de fatos é que nos leva a acreditar que talvez manter um paciente com a pressão mais baixa e de como a diretriz norte-americana recomenda, seja realmente mais correto. Perfeito. Muito bom. Tem uma outra questão, Miguel, agora a gente aprofunda um pouquinho mais, né? E aí entra a questão, o pessoal da área da saúde, né, vai entender de forma mais robusta isso aí, mas a questão de que, bom, nós temos aí a questão da prova de conceito, né? Mais baixo, melhor, mais alto, pior. Porém, nós temos aí durante muito tempo na nossa história aí novas e novas medicações e tem medicações que baixam pressão, mas a gente não indica mais, né?